Oi, gente, eu sou Anderson Paulo, estou aqui para a gente continuar as nossas várias palestras focadas para o nosso público da graduação, para os nossos alunos de graduação. Hoje, a gente vai conversar com vocês sobre a instrumentação mecanizada rotatória. Volto a dizer, esse é um vídeo para graduação, então é um vídeo que tende a ser mais simples, tá? E vamos colocar aqui a nossa aula, vamos discutir o assunto com vocês com relação à instrumentação mecanizada rotatória. Quando você imagina um dente que você precisa realizar um tratamento endodôntico, você vai necessitar realizar 3 passos principais. O primeiro passo é a limpeza, é a remoção de todas as sujidades que tem dentro do canal. Você vê aqui uma parede em cima à esquerda recoberta por lama dentinária ou smear layer, e aqui embaixo, à direita, você vê a parede dentinária já limpa, sem vestígios de grandes sujidades. Pequenas sujidades, mas desprezíveis em relação ao todo. Então, o primeiro objetivo teu seria a limpeza. Depois, a eliminação dos micro-organismos, ou seja, a descontaminação do canal. Aqui em cima à direita você vê um canal que está limpo, mas está super contaminado por micro-organismos. E o terceiro objetivo teu é a modelagem, é dar ao canal um formato que permita a ele receber o nosso material obturador. Esse sempre foi o nosso objetivo, continua sendo, mas quando tínhamos que fazer isso tudo de forma manual, sempre era desgastante, estressante, era um trabalho muito, muito, muito desgastante quando a gente pensava principalmente em um molar superior. E sempre houve a busca por uma melhor realização do tratamento. Quando a gente fala melhor, seria para nós, seria para o nosso paciente. Então, voltando aos objetivos. Quando você quer realizar uma endodontia mecanizada, você tem algumas dificuldades. A principal dificuldade é ter uma liga metálica que permita a mecanização desse tratamento, a mecanização desse procedimento. A grande barreira, durante muito tempo, foi a liga metálica. A nossa liga metálica disponível até então era o aço inox. Até que, nos anos 60, o Laboratório de Guerra da Marinha dos Estados Unidos desenvolveu uma nova liga metálica, uma liga revolucionária. O Nitai, ou níquel-titânio, e, nos primeiros momentos, era chamado de Nitinol, o NOL, uma referência ao Naval Ordnance Lab, que foi o laboratório da Marinha Americana, que desenvolveu essa nova liga metálica. O que essa liga tinha de tão especial quando comparada ao aço inox? Essa liga, ela tem uma grande flexibilidade. A flexibilidade de uma lima Flexofine 20 é igual a flexibilidade de uma lima de níquel-titânio 40. Tá? Então, a grande flexibilidade era um fator altamente diferencial para ela, mas também ela tem uma outra propriedade muito importante, a chamada memória de forma. Ou seja, ela pode ser deformada, que quando ela é solta, ela volta à sua forma original. A gente até falou um pouquinho disso na nossa aula de instrumentação mecanizada, quando nós discutimos as limas de níquel-titânio manuais. Mas o advento dessa nova liga permitiu que a endodontia desse um passo a mais no sentido da instrumentação mecanizada, que, como eu falei, sempre foi uma ansiedade para facilitar o nosso trabalho, nos dar conforto e dar também conforto ao paciente, pela agilidade, pelo ganho de tempo que essa instrumentação mecanizada nos dá. Aqui nós temos a comparação à esquerda de um molar inferior
com limas de aço de pequeno calibre e à direita com limas de níquel-titânio de grande calibre. Observe que o grande calibre das limas da direita de níquel-titânio não levou a uma deformidade desse canal. A curvatura continua sendo respeitada. Esse é o grande diferencial. Você conseguir ter um instrumento que gire e, além da curvatura, mantenha a anatomia. As brocas de Gates são instrumentos rotatórios de aço que não podem ser utilizadas, por exemplo, além da curvatura, senão elas deformam o canal. Elas não conseguem manter a curvatura original do canal. Quando se desenvolveu, quando se obteve a lima de níquel-titânio, a liga de níquel-titânio, melhor dizendo, os primeiros instrumentos rotatórios que foram fabricados, eles inicialmente seguiam quase que os diâmetros e todos os formatos das limas manuais. A única diferença é que eram usadas em contraângulos específicos ou especiais para esse uso. Até que surgiu a primeira grande melhoria na instrumentação mecanizada, a alteração da conicidade. As nossas limas têm conicidades muito baixas, as limas manuais, conicidades próximas da conicidade original dos dentes. A gente sabe que a conicidade das limas manuais é de 0,02 milímetros, o que é a média anatômica da conicidade dos canais. Ou seja, quando você trabalha com uma lima de baixa conicidade, você tem um contato de grande intimidade entre a lima e a parede dentinária. Você precisa de muitos instrumentos para conseguir dar um grau de conicidade que é menor do que te daria instrumentos em menor quantidade em uma conicidade maior. Imagina quando esse instrumento da esquerda, que tem uma grande conicidade, chegar até o seu comprimento final de trabalho. A grande conicidade que seria dada a esse canal, quando comparado ao da direita. Você teria que usar muitas limas e, mesmo assim, não atingiria o mesmo resultado do instrumento da esquerda. Só para a gente visualizar, aqui temos instrumentos que têm o mesmo diâmetro de zero, mas que têm conicidades diferentes. Os dois primeiros de baixo têm uma conicidade 0,2, que é a correspondente às limas manuais. O terceiro, de baixo para cima, tem uma conicidade já maior, 0,4. E o de cima, uma conicidade maior ainda, 0,06. Então, o primeiro de baixo e o segundo, 0,02, ou 0,2, ou 0,02, ou 2%. Tudo é a mesma coisa. O terceiro de baixo para cima, conicidade 0,04, 0,4, 0,04 ou 4%. E o quarto de baixo para cima, conicidade 0,6, 0,06, 0,06 ou 6%. Tudo o que eu falei significa a mesma coisa. Muito bem. Antes da gente falar nos motores e nas forças que a gente vai aplicar na nossa lima de níquel-titânio rotatório, é importante que a gente diga que a conicidade maior, deixa eu até voltar aqui para a conicidade, ela dá maior poder de corte, sem dúvida. Mas ela também diminui a flexibilidade do instrumento. Então, a gente precisa ter isso em mente quando usamos o instrumento rotatório, tá? Que o aumento da conicidade diminui a sua flexibilidade, mas aumenta seu poder de corte. Mas os instrumentos rotatórios atuais, os melhores pelo menos, eles têm uma mudança tecnológica. Eles têm conicidades diferentes no mesmo instrumento. Então, se você quer um instrumento que corte melhor na ponta, ou seja, trabalhe melhor na porção apical, ele vai ter os primeiros 3, 4 milímetros grande conicidade. E depois disso, uma conicidade que vai diminuindo.
Por outro lado, se eu quero um instrumento que tenha uma conicidade, que corte melhor na região cervical, a ponta e o meio do instrumento terão conicidades pequenas. E a porção final do instrumento terá uma grande conicidade, para permitir, justamente, uma melhor efetividade aonde você quer. Se a conicidade é maior na porção final do instrumento, cervical, se a conicidade é maior na ponta do instrumento, o seu efeito melhor de corte será na porção apical. Eu estou voltando em vez de avançar. Bom, aonde eu vou usar essa minha lima rotatória de níquel titânio? Vou usar em um motor elétrico, tá? Esse motor elétrico vai ter algumas grandezas que eu vou poder controlar. A primeira delas é o torque. O torque, gente, é a força aplicada para que o instrumento gire. Essa chave de fenda nesse parafuso representa isso. Quanto mais apertado fica o parafuso, mais força você precisa aplicar na tua chave de fenda, ou seja, maior o torque. O torque não deve ser muito alto, porque se ele for muito alto, e o instrumento estiver girando dentro do canal e travar, o instrumento vai continuar sendo forçado até quebrar. Então, o torque não pode ser alto demais. Por outro lado, o seu torque também não pode ser muito baixo. Por quê? Se for um torque muito baixo, só do instrumento encostar na parede dentinária, ele para de girar. Então, o torque tem que ser o suficiente para cortar a dentina, mas sem o risco de levar, após o travamento, ao rompimento da resistência desse instrumento e à fratura desse instrumento. Então, esse controle de torque é muito importante. Além dele, o nosso motor deve ter também um controle da velocidade que a lima gira dentro do canal. Ela não pode girar numa velocidade exagerada, porque se estiver girando em uma grande velocidade, existe um risco de que, ocorrendo um travamento da lima, por inércia ela continue girando e também leve à fratura. Então, precisamos de uma velocidade menor para que, caso haja um travamento, a inércia seja menor. Então, a tentativa de giro vai ser menor e mais suportável pelo limite de resistência desse instrumento. Então, a gente não deve usar a nossa lima rotatória em contraângulos convencionais que a gente tem no nosso kit acadêmico, por exemplo. O ideal é que ela seja usada em motores elétricos que tenham controle de torque, de velocidade, que vocês estão vendo agora, e também esses motores elétricos têm o que a gente chama de reverso automático ou autorreverso. O que é isso? A lima está girando. Travou, sem atuação, automaticamente, o motor mesmo percebe esse travamento e gira no sentido contrário, evitando acidentes de fratura com a sua lima. Então, o reverso automático é um outro recurso que o motor elétrico te dá para aumentar a tua segurança e eficácia durante o tratamento. Aqui, para a gente ilustrar, o movimento que a nossa lima faz, o movimento rotatório no sentido horário constante. Ele está em câmera lenta. Anderson, qual seria a velocidade aproximada que o nosso instrumento teria, né, na realização da instrumentação? Vai variar de 200 a 350. 200, canais mais curvos, mais atreziados. 350, canais mais retos e amplos. Essa faixa é uma faixa muito segura de se usar na velocidade desse instrumento. E o torque? O torque vai variar de mais ou menos 1 para canais mais curvos e atreziados, até 3 para canais mais retos e amplos. São margens de segurança muito confiáveis. Normalmente, os motores, que você vai utilizar, já têm
tanto o torque quanto a velocidade pré-determinados para o sistema que você escolhe. Então, você coloca no sistema ProTaper Next, já tem lá a velocidade e o torque próximos do ideal para você utilizar, com toda a segurança. Motores rotatórios, temos uma infinidade, vários. Quais nós vamos utilizar na nossa clínica? A clínica do IESB, ela possui motores Smart Plus, da Dentsply, X-Smart Plus, da Dentsply Mailenfeld. Tá? É um motor confiável, é um motor que tem as programações para os sistemas. Então, é um motor muito bom para quem está iniciando no uso de instrumentação rotatória. Ele te dá uma segurança, ele te dá uma confiabilidade muito boa. Então, é um bom motor. Existem vários outros muito bons, tá? Mas esse é um motor de escolha nosso e é um motor que nos dá uma grande qualidade de trabalho. Vamos falar agora, então, dos rotatórios que a gente vai utilizar e como vamos usá-los. O mais importante seria como vamos usá-los. Então, vamos dar aqui um passo a passo da instrumentação mecanizada rotatória. Depois que você anestesiou, depois que você isolou o dente, você vai realizar a cirurgia de acesso, que nós já discutimos com vocês amplamente, né? Vocês já estão sabendo o passo a passo da cirurgia de acesso, a técnica e como realizá-la com excelência. Depois da cirurgia de acesso, nós vamos passar para início da irrigação, a irrigação nossa com hipoclorito de sódio associada ao creme de endo-PTC. Essa irrigação vai ser usada durante toda a instrumentação, eu não vou ficar repetindo, na técnica a gente vai falar mais disso, mas durante toda a instrumentação nós vamos usar hipoclorito e endo-PTC. O endo-PTC, ele tem várias qualidades quando associado ao hipoclorito de sódio. A liberação de microbolhas de oxigênio nascente, que são fatais para as bactérias anaeróbias estritas. Esse oxigênio nascente é um veneno para a bactéria anaeróbia estrita. Mas, principalmente, o endo-PTC tem um poder de lubrificação absurdo, o que vai facilitar o nosso trabalho, porque vai reduzir o travamento da nossa lima no canal e, consequentemente, vai reduzir os acidentes às fraturas. Então, aqui uma outra visão da irrigação e aspiração, tá? Que vai ser usada rotineiramente na nossa clínica. E o primeiro passo real da instrumentação, desgaste cervical. Quando instrumentamos manualmente, nós fizemos também um desgaste cervical. Esse desgaste cervical era realizado com as brocas de Gates, como vocês já sabem. Aqui, na instrumentação rotatória, nós não usaremos Gates, usaremos a lima SX. A lima SX é uma lima extremamente flexível, tá? Afilada, como eu falei aqui, como vocês estão vendo nessa imagem. Ela tem uma ponta mais fina, que é uma guia de penetração. Vamos usá-la excepcionalmente em quartos canais de molares superiores para amenizar a curvatura inicial e permitir uma instrumentação desses quartos canais, desse quarto canal, desculpa, tá? Mas vamos usá-la normalmente e rotineiramente, principalmente nessa porção mais cervical. Lembra que eu falei? A porção cervical dessa lima é mais cônica do que a sua ponta. Então, ela vai ser muito útil no desgaste da porção cervical, facilitando a instrumentação no terço médio e apical, porque o cervical, ela praticamente já instrumenta. Segundo passo, a odontometria, que é a determinação do nosso comprimento real de trabalho, e nós vamos realizá-la pela odontometria
manual, como vocês estão vendo aí, é uma opção. Manual não, odontometria radiográfica, desculpe. A outra opção seria a odontometria por meio de localizadores apicais, que também é uma opção muito interessante. Não importa qual vai ser a nossa odontometria, no laboratório será a odontometria radiográfica, tá? Mas nos nossos pacientes será ou a radiográfica ou a eletrônica, com localizadores apicais à eletrônica. Feita a odontometria, já sabendo qual é o nosso comprimento real de trabalho, vamos fazer agora o terceiro passo, que é a nossa glide path. Nossa, que é uma glide path, né? É um nome, um termo em inglês que nos assusta. A glide path, traduzindo ao pé da letra, seria um caminho de deslizamento. Mas, na verdade, é uma guia de penetração. É nós marcarmos o caminho aonde o nosso instrumento de níquel-titânio vai trabalhar. O instrumento de níquel-titânio, como eu falei no início, é um instrumento muito flexível. E essa grande flexibilidade é boa para acompanhar curvaturas, mas dá ao nosso instrumento, ou tira do nosso instrumento, melhor dizendo, poder de penetração. Para isso, vamos usar limas manuais de aço, tá? Que nos darão a marcação desse caminho, a guia aonde o nosso instrumento de níquel-titânio irá trabalhar, irá realizar o desgaste. Isso é a glide path. Então, utilizaremos limas, após a odontometria, limas 10, 15, 20, até chegarmos ao CRT. Importante, não instrumentaremos com essas limas, faremos apenas um movimento de cateterismo ou exploração. Primeiro com a 0,8, 10 ou 15, e chegando pelo menos até a 20. Feito isso, sem instrumentar, apenas cateterismo, já discutimos muito isso com vocês, teremos a nossa guia de penetração. Quarto passo. Então, fizemos o desgaste com a SX, realizamos a odontometria, segundo passo. Terceiro passo, fizemos a guia de penetração, ou glide path, que é a mesma coisa, e agora vamos instrumentar o canal com as nossas limas rotatórias de níquel-titânio. O nosso sistema de eleição é o Protaper Next, que é um sistema eficaz e fácil de ser usado, e ele comporta apenas 3 instrumentos, o que vai facilitar muito o teu preparo. E muitas vezes, em determinados canais, você vai usar só 2 desses instrumentos. Em alguns 3, em alguns 2. A gente lembra da secção de corte das limas, que pode ser, quando a gente fala em lima tipo K, especiais de primeira série, secção de corte quadrangular. Limas flexofile, que só existe na primeira série, secção de corte triangular. Segunda série das tipo K, também triangular. Pois bem, o Protaper Next tem uma secção de corte retangular, tá? E observe que ele só toca nas paredes do canal com os 2 vértices externos do retângulo, o que dá a ele um formato diferente. A lima Protaper Next, ela não é retinha, ela é como se fosse várias curvaturas, ela parece uma cobrinha. E isso vai dar a ela algumas vantagens. Primeira vantagem, ela consegue acompanhar a anatomia de um canal curvo com maior facilidade. Segundo, ela vai ter menos travamentos. Terceiro, ela vai jogar a lama dentinária pós-instrumentação para fora do canal com maior facilidade. O nosso kit básico tem 3 limas: X1, X2 e X3. X1, apesar de amarela, tem o D0 de uma lima 17. Poxa, Anderson, mas 17 não era para ser 20? Os sistemas rotatórios, eles não seguem a padronização ISO. Ela pode ou não ser igual,
Então, x1 tem D0 de uma lima 17, conicidade na sua ponta, porque você quer o melhor efeito dela na porção apical. 0,04, 0,04 ou 4%. Segundo instrumento, x2, D0 de uma lima 25. Opa, bateu a cor. Vermelho, 25. Bateu. Poderia não ter batido, mas nesse caso bate. Conicidade inicial, 0,6, 0,06, 0,06 ou 6%. E o terceiro instrumento que vai ter no nosso kit é o instrumento X3, que tem conicidade, perdão, tem D0 de uma lima 30, bate, azul com 30 bate, poderia não bater, lembra disso. Conicidade inicial 0,07, 0,07 ou 7%, que é a mesma coisa. Quando eu falo conicidade inicial, lembrem, você quer uma melhor instrumentação na ponta e você tem, então, uma conicidade maior dos primeiros 3, 4 milímetros. Depois, uma conicidade menor para manter a flexibilidade do instrumento. A nossa técnica: anestesia, isolamento absoluto, cirurgia de acesso, irrigação, desgaste cervical com a lima SX, já falei isso para vocês, odontometria radiográfica ou eletrônica, já falamos também, exploração com uma lima 0810 no CRP, glide path com limas manuais até a lima 20, lembrando que é um movimento de cateterismo, não é instrumentação com as limas manuais, e depois o ProTaper Next até o CRT. Dependendo do canal, você vai usar X1 e X2, ou X1, X2 e X3. Vamos ver aqui um vídeo que nós produzimos da instrumentação rotatória manual com o ProTaper Next. Tá? Acesso, irrigação. Gente, a irrigação, eu só falei uma vez ali na técnica, mas ela é para ser irrigada o tempo todo, tá? Entre uma e outra linha. Depois dessa irrigação, exploramos com uma lima manual 10 até 5 aquém do comprimento aparente. Nessa medida, usaremos a SX. A SX, então, no desgaste cervical, ela é usada 5 milímetros aquém do comprimento aparente. Lembra que eu ainda não fiz odontometria. O canal curvo tem paredes de segurança. Deixa eu dar uma paradinha aqui no vídeo. A parede de segurança é a parede externa à curvatura, é essa aqui. E a parede de risco é a parede interna da curvatura. Eu já falei isso para vocês. A SX está sendo usada contra todas as paredes, mas ela sempre deve ser mais usada contra a parede de segurança. Lembre também que a SX ela é muito flexível e ela deve ser jogada contra as paredes, lembrando que ela não tem travamento, ela sempre é trabalhada 5 aquém, ela nunca vai além disso. Vamos continuar o vídeo. Olha aí o uso da SX. Veja que eu jogo contra as paredes. Mais para a parede de segurança, mas eu tenho que jogar contra todas. Pode observar como a SX faz um belo desgaste cervical. Melhor que a da Gates. Melhor que a da Gates. Mais refinado, com menos, faz um preparo menos grosseiro que as Gates. Além disso, a SX consegue ir além de curvatura porque ela é flexível. Então, os 5 aquém permitem esse resultado dela. Depois desse X, faremos a nossa guia de penetração.
Ó, a irrigação e a aspiração sempre, tá? A odontometria a gente vai fazer neste momento, seja ela radiográfica, seja ela eletrônica. Agora é a odontometria. Neste momento é a odontometria, tá? Olha como a irrigação é abundante. Depois dela, a exploração. A odontometria. Não vou passar passo a passo, isso vai ficar disponível para vocês, tá? Então, a odontometria eletrônica foi feita ali. Agora é o momento de realizar a guia de penetração, a Glide Path. Vamos com limas manuais, fazendo só cateterismo até chegarmos ao CRT. Importante, temos que chegar com a lima 20. O movimento só de cateterismo, não instrumentamos o canal. Aquele movimento para um lado e para o outro, penetrando até chegarmos no CRT. Lembra? Vamos a 10, a 15, a 20, até concluirmos o cateterismo. Irrigação e expiração. Exploramos o canal. E agora, vamos usar a primeira lima rotatória instrumentando o canal, a X1, até o CRT, que nós já sabemos. Penetrando, sempre penetrando, dizendo, você nunca para com ela girando. Mesmo quando você chegar no CRT, você nunca para com ela girando dentro do canal. Sempre entrando e saindo, sempre entrando e saindo. X1 foi usado. Como eu sei quando eu devo parar? Quando eu chegar com ela tranquilamente no CRT, 4 a 5 vezes. Eu conto 1, 2, 3, 4. E se eu tiver em dúvida, 5. Irrigamos, depois do uso da X1. E agora vamos usar X2. Depois que eu acabar a minha bela irrigação, que tem que ser caprichada, gente. Tem que irrigar bastante. X2. Anderson, eu jogo das paredes? Joga. Joga sim. Vai jogando, mas vai descendo. Tá? Principalmente em canais muito elípticos, aqueles canais mais ovalados, você tem que jogar. Mas jogue em todos, inclusive nos rotatórios. Ou, inclusive nos canais redondos, mais arredondados. Jogue contra todas as paredes. Sempre. Não é só entrar e sair. Jogue contra as paredes e vai descendo no teu CRT. Viu que a gente para e irriga bastante? Sempre. Irrigação, gente, é obrigatória. No laboratório, irrigação com água. Olha como está ficando bonito o preparo desse canal. Essa curvatura, esse canal, seriam indicados para você parar em X2. Mas aqui é demonstração, e é um canal de resina, então eu vou até X3. Mas essa anatomia me seria eficaz se eu parasse em X2. Mas eu vou até X3. Apenas para demonstrar para vocês. Tá? Chego 1, 2, 3, 4, tá bom? Se eu quiser, mais uma, 5. Se você acha que 5 é um número mais cabalístico, vá até ele. Aqui está acelerado o vídeo, tá, gente? Muito bem. E aqui, gente, eu tenho as sugestões para você trabalhar até X3 ou trabalhar até X2. Então, vamos lá. Pré-molares superiores com 2 condutos. Eu irei até X2 apenas. É o suficiente. Canais mesiais de molares inferiores são canais mais curvos. Irei até X2. Canais vestibulares de molares superiores também irei até X2. Dentes anteriores, superiores e inferiores, até X3. Pré-molares inferiores, que normalmente são amplos, até X3.
Pré-molares superiores com um conduto só, até X3. Canais distais de molares inferiores, X3. Canais palatinos de molares superiores, X3. Essa é a nossa recomendação. Aqui um caso feito na clínica do IESB. Fizemos tomografia antes. Planejamento tomográfico, vocês sabem que eu adoro. Quem não sabe vai descobrir isso. Eu sou um apaixonado pela tomografia, do planejamento. Aqui, ainda planejamento, usamos o Biocecília, nosso cimento de escolha, biocerâmico. Aqui já a tomografia pós-instrumentação. Aqui, tomografia pós-instrumentação, mostrando os canais instrumentados e obturados. Comparação antes e depois. Comparação canal mesial antes, à nossa direita, à esquerda depois. E era isso que eu queria conversar com vocês. Tá? Espero que tenha sido útil. Além dessa aula que a gente está gravando com todo carinho para vocês no YouTube, nós teremos a nossa aula presencial. Fiquem com Deus, muito obrigado e espero que esse vídeo seja muito bem aproveitado por todos vocês. Fiquem com Deus.